Vamos lá, meus irmãos, nós vamos dar sequência na nossa série de mensagens, que é a igreja, no que cremos, quem somos, o que fazemos. E dando sequência, nós já estudamos um pouco sobre a revelação e a palavra de Deus, estudamos sobre quem é Deus para nós e o que é a Trindade, esse tema tão difícil e tão precioso para nós. Estudamos na semana passada a obra da criação, esse Deus que se revela, que cria, sustenta e governa todas as coisas. Nós vimos isso, a providência de Deus sobre toda a criação. E hoje nós, dando sequência a tudo isso, queremos falar um pouco sobre o pecado e a morte. Então vamos fazer uma exposição bíblica sobre a origem, extensão, consequências do pecado na experiência humana. E o texto base para a nossa mensagem é Romanos 5,12, que diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O texto continua, depois a gente vai ler a segunda parte desse texto. Mas a ideia é como que o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado a morte. O que os irmãos pensam sobre o pecado? Lembrando que a gente está construindo isso juntos. Então, é uma troca de informações, uma conversa. Nós estamos aqui estabelecendo como se fosse um manual. Quem que é o crente da Igreja Batista Clube Viveiro? O que ele crê? Então, por isso que nós estamos construindo isso juntos. O que nós cremos a respeito do pecado e da morte? O que para você é pecado? Depois eu vou trazer algumas definições aqui de alguns teólogos e tudo mais, mas o que para você é pecado? O que é errado? Quem que define aquilo que é errado, o certo e o errado? Será que o pecado é só uma questão moral? Vamos pensando, hein? Você pode falar se você quiser, claro, não é obrigado. Se você não quiser também, tudo bem. Mas o que nós podemos pensar sobre o pecado e todas as suas implicâncias? Vamos primeiro olhar para a origem, para tentar entender o pecado. Vamos olhar para a origem do pecado. Como que o pecado entrou na humanidade? Eu vou ler esse texto de Gênesis, depois a gente volta para esse slide. O texto de Gênesis 3, de 1 a 6, conta a história da queda do homem. Então, os capítulos 1 e 2 de Gênesis, se os irmãos forem ler, está contando a história da criação de Deus. Então, Deus criou todas as coisas, em 6 dias Deus criou tudo, no 7º dia descansou. Deus deu ordem para o homem cuidar do jardim, colocou eles no meio do jardim para que eles cultivassem. E Deus então estabelece uma ordem muito clara. Vamos ver. Versículo 1 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Esse texto narra a história da queda. Deus havia estabelecido uma ordem muito clara para Adão e Eva: cultivar no jardim, estar no jardim, aproveitar de tudo aquilo que o jardim poderia oferecer, exceto uma única planta, uma única árvore, um único fruto que eles não poderiam comer dessa árvore que ficava no centro do jardim. Então o homem, aliás Eva, tentada ali, seduzida pela serpente,
ela então come desse fruto e dá também para Adão, e por conta disso o pecado entrou no mundo. O pecado não foi criado por Deus, ele entrou no mundo pela desobediência do homem. Mas e a vontade de Deus em meio a tudo isso? Deus então permitiu que o pecado entrasse, Deus queria o pecado. É importante a gente frisar que o pecado é, portanto, contra a vontade de Deus, mas nunca fora ou além da vontade de Deus. Está dentro dos limites estabelecidos por Deus. Deus, quando criou todas as coisas, Ele, na sua providência, na sua soberania, Ele já sabia de tudo. Aliás, a Bíblia vai falar que Cristo morreu antes da fundação do mundo, cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Deus já sabia. O pecado, a desobediência de Adão e Eva, ela é contra a vontade de Deus, porque Deus estabeleceu uma ordem: não coma do fruto. Ela é contra a vontade de Deus, mas nunca fora ou além da vontade de Deus. E quando Adão e Eva comem esse fruto, Adão e Eva, como os primeiros seres criados, eles são representantes da raça humana, e ali eles estavam representando toda a humanidade. E ao comerem desse fruto, eles então adquirem a maldição do pecado. E como representante, Adão como representante, Adão era o representante de toda a raça humana. Portanto, toda a consequência e julgamento do pecado que ele cometeu recai sobre todos os homens. E é daí que nós tiramos que o ser humano, ele já nasce com essa natureza pecaminosa que nós herdamos, vamos dizer assim, do nosso pai Adão. Tudo bem? Estão comigo, estão me acompanhando aqui? Adão, ele comete esse primeiro pecado. Ele era um ser humano livre, criado por Deus, para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Mas ele então decide, ele e sua mulher decidem pecar. E por conta do seu pecado, a sua descendência, que vem até nós, por aí vai toda a humanidade, então está debaixo do jugo do pecado. E nós criamos em nós, nascemos em nós, a natureza pecaminosa que nós herdamos do nosso pai Adão. Então o que é o pecado? A Bíblia vai definir em 1 João 3,4 que o pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão, como esse texto de 1 João 3,4 diz isso. Pecado é a transgressão da lei. É uma rebelião, não fraqueza. Pecado não é apenas uma fraqueza ou erro, mas é uma rebelião contra Deus. Transgressão da lei, que lei? Lei de Deus. Deus estabeleceu a sua lei. E aí a pergunta: e aqueles que não conhecem a lei de Deus? O que vocês acham? Se o pecado é uma transgressão da lei, e quem nunca viu da lei de Deus? Romanos vai dizer que existe uma lei inata chamada consciência. Exatamente. E por essa lei os homens são julgados. Porque mesmo sem lei, eles já sabiam que deviam fazer o certo e errado. Você pode ir nas tribos mais distantes, que eles têm um certo código de moral, de ética entre eles. E eles, regidos por essa lei, ainda assim, eles cometem pecado. A gente vai aprofundar depois um pouco mais essa questão. Mas, então o pecado é uma rebelião contra Deus, mesmo para aqueles que não têm essa lei. Mas eles têm a lei da consciência. Eles não podem não conhecer os 10 mandamentos, vamos dizer assim. Mas Deus colocou, imprimiu no coração deles uma lei, e eles infringem essas leis. O pecado sempre é contra Deus. O Catecismo Menor de Westminster vai dizer que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei, em consonância a 1 João, né? E o pecado sempre começa no coração. Agostinho vai dizer que o pecado é amar a si mesmo até o desprezo de Deus. É amar tanto a si mesmo até o ponto de desprezar Deus. Isso é o pecado. O problema está no coração. Não é apenas um comportamento. Não é só algo que você tem que fazer de certo ou de errado. Mas é algo que tem a ver com a nossa natureza, que tem a ver com aquilo que está dentro de nós, com as nossas inclinações, aquilo que nós tendemos ao pecado.
Tudo bem? Qual que é a extensão do pecado? Onde o pecado atingiu? O pecado de Adão e Eva nós já falamos. Ele foi para toda a humanidade. Todo descendente de Adão, de Eva, ele nasce, toda a humanidade, ele nasce com a natureza pecaminosa. Ele é universal, vamos dizer assim. E ele traz consigo a depravação total. A Bíblia vai dizer em Efésios 2:1 que nós todos, antes de encontrarmos a Jesus, antes de nos convertermos, estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Então, isso quer dizer o quê? Que o pecado afetou todo o ser humano. Toda a sua, não só toda a sua mente, que gera cegueira espiritual. O pecado afetou toda a vontade. Então a nossa vontade ela é uma vontade de rebelião. O ser humano tem essa necessidade de se rebelar, essa revolta interior dentro de si, consequência do pecado. O pecado ele mexeu com as nossas emoções agora estão meio desordenadas, né? Parece que cada dia mais está cada vez mais isso, né? As pessoas estão cada vez mais desequilibradas emocionalmente falando. E o pecado ele mexeu com o corpo. Então, a corrupção do corpo, as doenças, a própria morte como consequência do pecado. Então essa é o que nós chamamos de depravação total. É aquilo que envolve todo o ser humano, todas as áreas do ser humano, sua mente, sua vontade, suas emoções. Tudo foi de alguma maneira impactado pelo pecado. A extensão do pecado também nos leva a concluir que existe uma incapacidade espiritual. Ninguém pode salvar a si mesmo. Existe da parte do ser humano, por causa dessa natureza pecaminosa, dessa depravação total que nós falamos aqui, da mente, da vontade, das emoções, o ser humano não tem como purificar a si mesmo, porque ele está desordenado. O pecado bagunçou com ele. Romanos 7:8 vai dizer o seguinte: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E aqui o termo carne que Paulo usa nas suas cartas é a ideia de natureza pecaminosa, que nós herdamos lá do nosso pai Adão, que nós nascemos com ela, essa natureza pecaminosa que governa as nossas vidas, até que nós encontramos a Cristo e temos o poder do Espírito para vencê-la. Ela que governa a nossa vida, a natureza pecaminosa, ela jamais vai deixar com que sozinho nós possamos de alguma maneira encontrar Deus, ou agradar a Deus, ou obter salvação. A nossa salvação depende de um fator externo. Qual que é o fator externo que segura a nossa salvação? Isso é fácil. Se eu não consigo me salvar sozinho, alguém precisou me salvar. Quem que me salva? Mais fácil aqui, né? Deus. Através de quem? Jesus. O único mediador entre Deus e os homens. O único nome que importa que todos os homens sejam salvos. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o caminho de Deus. Depois a gente vai falar mais calma sobre Jesus e sobre aquilo que Jesus faz. Mas o fato é, sem Jesus, o ser humano por si só, por mais que ele tente fazer e ser o mais bonzinho que ele possa ser, ele jamais vai conseguir agradar a Deus. O texto: quem é dominado pelo pecado, aqui pela natureza pecaminosa, não pode agradar a Deus. É necessário uma nova natureza. E aí Cristo Jesus oferece isso para nós na cruz. O homem não é apenas fraco, ele é incapaz sem a graça de Deus. Por mais que você fala: pastor, mas eu conheço tanta gente que são pessoas boas. Talvez você conheça pessoas que fazem o bem, pessoas que são honestas, que são justas, e só que, sei lá, não acreditam, ou seguem alguma outra religião, ou estão perdidas, ou são ateus, sei lá. E
E aí? Nossa salvação não depende da nossa obra. Por mais bonzinho que nós possamos ser ou possamos fazer, nada do que nós fazemos pode de alguma maneira comprar a graça de Deus. Pode de alguma maneira comprar a graça. Agora, isso não quer dizer que o ser humano ele é tão ruim quanto possa ser. Ou seja, quem não tem Deus, quem não tem Jesus, ele está largado, ele está na sua natureza pecaminosa, então ele vai ser tão ruim quanto pode ser. Não, ele pode ter atitudes boas, porque todos nós estamos debaixo do que nós chamamos de graça comum. Deus, o sol nasce para os justos, para os injustos. Deus concede graças para o cristão e para o não cristão. Então, tanto o cristão quanto o não cristão podem fazer obras boas, podem fazer o bem, podem ser pessoas corretas, mas isso não é garantia de salvação. Isso é só uma demonstração da graça de Deus que vai para todos. A nossa salvação está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Se não temos fé em Jesus, se não abraçamos a fé em Cristo Jesus, não existe relação com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pastor, por isso que tem a sua fé te salvou. Assim, a expressão que Jesus usa muito no Novo Testamento é para mostrar, sobretudo para os judeus ali, naquele contexto do Evangelho, o poder deles para salvar, para perdoar pecados, o poder que está nele, em Jesus, reside nele. Então, a sua fé te salvou, fé em Jesus. Nós só vamos chegar até Deus mediante Jesus. Sem Jesus, quem é dominado pela natureza pecaminosa não pode agradar a Deus. Pastor, mas fulano fez tanta coisa boa e agiu, mas fulano também fez tanta coisa ruim. Todos nós pecamos. Toda a humanidade está condenada ao seu pecado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas toda a humanidade está debaixo do pecado. E as coisas boas que nós fazemos não apagam as coisas ruins que nós fazemos. A única coisa boa que apaga a coisa ruim é a coisa boa que Jesus fez. Por isso que nós falamos, se a gente insiste, eu sei que os irmãos já sabem, mas é sempre bom lembrar que na justificação nós pegamos de Jesus a justiça dele. Ele toma sobre si nosso pecado, aquilo que nós fizemos errado, a nossa capivara. Sabe a nossa capivara de coisa ruim, de coisa errada? Desde o começo até o final da nossa vida, Jesus toma para si, quando nós acreditamos, confessamos o seu nome, cremos, o Espírito Santo vem morar no nosso coração. Jesus toma para si a nossa capivara de coisas ruins. E Jesus dá para nós a sua, não vou falar capivara, né? A sua conduta, tudo aquilo que ele fez de bom. E Deus então olha para nós, não mais com aquela ficha suja que nós tínhamos, mas com a ficha limpa. Tem a política agora, tem uns. Apesar que saiu de moda, né? A ficha suja, tinha a ficha suja, tem você votar nos políticos, né? Tinha um político ficha suja, uma ficha limpa, acho que agora nem sei se tem mais isso. Agora acho que. Enfim. Mas o fato é, a nossa ficha está zerada de coisas ruins, porque Cristo não pecou. E a nossa ficha está completa de coisas que Jesus fez. Tomamos isso sobre nós, a justiça de Cristo, e Ele levou sobre si o nosso pecado. E é por isso, é somente por isso que nós, então, em Cristo podemos agradar a Deus. Porque nós, com a ficha de Cristo, aí sim, nós podemos chegar diante de Deus como alguém que sem pecado. Porque o nosso pecado foi levado por Jesus. Eu vou falar isso com mais calma domingo que vem. Hoje a gente está falando só para vocês não ficar aqui desesperado. E agora? O que eu vou fazer na minha vida? Não, tem solução, tem salvação. Jesus nos perdoa. Consequências do pecado. Uma das consequências do pecado é que houve uma alienação total. O pecado rompeu todas as relações fundamentais. A nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com a criação, a nossa relação consigo mesmo.
nossa relação com Deus. Romanos 5,10, esse texto vai dizer que quando nós éramos inimigos de Deus, ou seja, o texto já parte do pressuposto que toda a humanidade sem Jesus é inimigo de Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. O texto de Isaías vai dizer também que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, por causa do pecado, uma das consequências do pecado é essa separação da humanidade sem Cristo, longe do Pai, separado de Deus. Deus está numa ponta do abismo e nós estamos na outra. Há um abismo separando. Nós, humanidade, éramos inimigos de Deus. O homem não apenas está distante, mas ele está em inimizade contra Deus. E aí você para pensar quão terrível é ser inimigo de Deus. É assim que a Bíblia nos refere a todo aquele que não tem Jesus ainda. Essa é a condição. Essa era a nossa condição no passado, quando nós ainda não havíamos aceitado Jesus, quando nós havíamos confessado Jesus. Éramos inimigos de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, Deus, por seu amor, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Ele nos resgata, Ele morre por nós, quando ainda éramos inimigos. E nos faz, então, para todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que confessa o nome de Jesus, um novo caminho, nova reconciliação, uma nova criatura. E agora, de inimigo, em Cristo, nós passamos a ser amigos de Deus. A relação é restaurada, reconectada, mas somente por causa de Cristo. Sem Cristo, inimigos de Deus. Outra consequência do pecado ali na separação contra o próximo. E aí nós temos o exemplo bíblico de Caim e Abel, né? Logo, pouco tempo depois ali do pecado de Adão e Eva, nós somos apresentados a essa história em que o irmão matou o outro. História tão famosa de Caim e Abel. O pecado destrói relacionamentos. Então, por causa do pecado, o ser humano agora na sua relação com o próximo, ele é gerado com desconfiança, com violência, com vínculos rompidos. É difícil, e parece que está cada vez mais difícil, nós confiarmos na palavra um do outro. Por quê? A gente sabe que o ser humano é pecador. E ele pode sim, de alguma maneira, nos decepcionar. Mas o fulano é pastor, talvez você confie em mim. Deixa eu dar o meu exemplo para dar um exemplo de ninguém, né? Dá o meu exemplo para mais fácil. Mas eu confiei, ele era pastor. Irmãos, eu sou humano. Assim como você, eu posso decepcionar. Você pode acreditar que eu vou lá fazer um negócio, ou sei lá, eu agir de outra maneira. Porque eu sou um homem. Não estou falando que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus, pode confiar em mim. Pode ou não pode? Eu vou pela cruz de Cristo, vou tentar, e pelo Espírito Santo, fazer aquilo que tem que ser feito. Mas o ser humano ele ficou assim, você tem que meio que desconfiar das coisas. É difícil você confiar plenamente em alguém. Mesmo que você acredite naquela pessoa, você corre o risco ainda de alguma maneira se decepcionar com ela. Somente em Jesus nós podemos ter a confiança total. Então essa alienação, o pecado veio e rompeu com essa quebra do próximo. Mas por isso que a Bíblia é tão maravilhosa também, porque ela fala que a salvação de Jesus, ela não só reconecta o homem com Deus, mas ela também vem para quebrar o muro de inimizade que havia entre nós, entre um povo e outro, entre irmãos, no caso da carta de Efésios que nós estudamos há pouco tempo, entre o povo judeu e o grego, o gentil. Um muro de inimizade que havia entre os povos. O Evangelho também vem com esse poder para destruir esse muro, para que os relacionamentos sejam costurados em Cristo. O desafio para nós é nos aproximarmos e separarmos essa desconfiança, essa violência e esses vínculos rompidos. Outra consequência do pecado, alienação da criação.
esse texto de Romanos, vamos ler Romanos 8. Seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. Então a natureza geme, ela está com essa separação do ser humano com a natureza, gera corrupção, desequilíbrio, exploração irresponsável, consequência do pecado. Outra alienação é do ser humano consigo mesmo. O texto de Gênesis, capítulo 3, que nós lemos, ao continuar da história, quando Deus vai visitar Adão e Eva, eles então, o texto fala que perceberam que estavam nus. Isso traz uma ideia de culpa, de vergonha e tudo mais, porque o pecado ele vai gerar então culpa, vergonha, medo, orgulho, ou autossuficiência, ou baixa autoestima. O Blaise Pascal vai falar que o homem é grande bastante para saber que é miserável. Olhar o pecado, uma das consequências mais graves é que o pecado mexe com o nosso interior, mexe dentro de nós mesmos, dentro da nossa vida. É tão terrível uma pessoa orgulhosa, que está com orgulho exacerbado, mas é tão terrível também uma pessoa baixa estima, que não tem vontade para nada, que acha que nada vai conseguir fazer nada. Esse desequilíbrio, isso tudo é consequência do pecado. E o Evangelho também, o Evangelho de Deus, a palavra de Jesus, ele vem para mudar isso. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Agora, e aí o apóstolo Paulo fala: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, e avanço para o alvo, porque eu não confio mais em mim mesmo, não no meu orgulho, ou na minha baixa autoestima, mas em Cristo que vive em mim. O Evangelho muda a nossa vida interior também. Outras consequências do pecado: escravidão. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. O pecado não é apenas um erro ocasional, é uma força que nos domina e que nos controla. Essa natureza pecaminosa que está dentro de nós, esses impulsos, que para muita gente fala que é liberdade. O ser humano ele precisa ser livre e dar vazão aos seus desejos, mas não percebe que na verdade dar vazão aos seus desejos é viver escravos dos seus desejos. Quando nós não conseguimos dizer não para aquilo que nós mesmos queremos, nós somos escravos disso, escravos da nossa vontade. Nós não conseguimos dizer não para aquilo que nós queremos fazer. É como alguém que é viciado, que está preso naquela situação, e você olha, vou olhar um exemplo mais radical, numa pessoa viciada em crack. Pessoa que teve uma vida, estudou, trabalhou e tudo, mas hoje se encontra na rua, vivendo numa vida assim, miserável, mas dependente do crack. Você fala, consciente, será que esse cara não sabe que isso está destruindo a vida dele? Claro que sabe, mas ele não consegue se libertar daquilo, não consegue sair daquilo. Da mesma forma o pecado faz com a gente. Ele nos controla, os nossos desejos nos controlam a tal ponto que nós não conseguimos nos liberar disso. Mas em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, eu vou repetindo isso, porque quero que você saia com essa consciência. Apesar de toda essa consequência do pecado, em Cristo nós temos poder para vencer o pecado. Em Cristo, pelo Espírito Santo, nós temos poder para vencer o pecado. E a consequência principal do pecado, a morte. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte.
A morte não é apenas física, mas ela tem múltiplas dimensões que afetam toda a experiência humana. Morte espiritual, e que é a separação de Deus, a perda da comunhão com o Criador, uma existência vazia, sem propósito verdadeiro. Essa morte espiritual é aqui e agora. O ser humano está vivo, mas espiritualmente ele está morto porque está longe de Deus. Ele não tem vida com Deus. Ele tem uma vida ativa aqui, ele trabalha, ele estuda, ele faz as coisas dele, mas espiritualmente ele está morto. Sem Deus estamos mortos. A morte física, que naturalmente é a decomposição do nosso corpo, o fim da vida terrena, a consequência natural da corrupção trazida pelo pecado, traz a morte física, que é um símbolo, sobretudo, para a morte eterna, que é a separação eterna de Deus, que se dá no lago de fogo, o destino final de todos aqueles que rejeitam a graça de Cristo. Então nós temos a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, todos como consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Pecados reais ou atuais. Nós estamos falando aqui então sobre o pecado, falando do pecado original, pecado de Adão e Eva, a extensão do pecado, a dimensão desse pecado como uma depravação total e a incapacidade de encontrar Deus. Falamos das consequências do pecado, que é essa alienação, separação tanto de Deus, do próximo, da criação, de si mesmo, a escravidão do pecado, a morte do pecado. E agora precisamos falar dos pecados atuais, pecados reais ou pecados atuais. Além da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, nós cometemos, como fala a humanidade, pecados reais, ações concretas que violam a lei de Deus. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes 7:20 que não há um homem justo na terra que não peque. Esses pecados se manifestam em pensamentos, como no caso aqui de Mateus 5:28. Vamos ver esse texto, acho que eu separei aqui. Mateus 5:28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração, no pensamento, no coração. Aqui, ele olhou para a mulher, não fez nada ainda na atitude, mas Jesus está falando que o pecado já nasce aqui no nosso pensamento. O pecado também se mostra em atitudes, e aí o texto de Gálatas, que são as obras da carne, as obras da natureza pecaminosa, que é a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. São atitudes pecaminosas ou as obras da carne. O pecado também se manifesta nas palavras. Tiago 3:6 vai dizer: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. O pecado da língua, da fala, das palavras, e o pecado até mesmo por omissão. O texto de Tiago 4:17 vai dizer: pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que tem que agir de uma certa maneira e não faz, se omite, comete pecado, negligência, né? Comete pecado. Então existem esses pecados reais, todos os seres humanos estão sujeitos aos pecados. Fala, pastor, tudo bem, a natureza pecaminosa, não é justo a humanidade sofrer as consequências do pecado lá de Adão. Mas os pecados de Adão, não só os pecados de Adão, todo mundo pecou, todo mundo tem esses pecados reais. E nós, como cristãos, agora trago para nós, você que já aceitou Jesus, você que tem Espírito Santo no seu coração, a Bíblia nos conclama a vivermos uma luta contra esses impulsos pecaminosos. Então essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, nós não podemos vencê-la por nós mesmos, mas em Cristo, pelo Espírito Santo, assim nós podemos vencê-la. E isso precisa ser uma luta que nós precisamos travar. Essa é a luta que Deus nos chama para fazer.
A tentação não é pecado, ela é uma pressão externa ou um desejo interno. O pecado acontece quando acolhemos e alimentamos esses impulsos. Esse é o texto de Tiago. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça ou desejo, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O texto de Gênesis 4, 5 e 6 e 7. O Senhor disse a Caim: por que você está tão furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então existe sim a tentação, existe uma batalha interna. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5,17 que a carne milita, a natureza pecaminosa que nós herdamos do nosso pai Adão, que ainda está dentro de nós, ela luta contra o Espírito que nós recebemos de Cristo. E essa luta é para ver quais são as atitudes que nós vamos tomar. Existe uma guerra constante dentro de nós, entre a nossa natureza caída e o Espírito de Deus. O que são esses impulsos pecaminosos então? Desejos desordenados, apetites que ultrapassam os limites estabelecidos por Deus, inclinações egoístas, preferências que colocam o eu acima de Deus e do próximo, paixões descontroladas, impulsos que não respeitam a autoridade da palavra de Deus. E nós precisamos vencer essa batalha. Nós podemos vencê-la em Cristo. Para terminar, esperança em meio à queda. A promessa do Redentor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. O Evangelho começa então no Éden. Desde a queda, Deus já planejava a redenção. Aliás, antes da queda, Deus já planejava a redenção. Já naquele momento, quando Deus está castigando o homem pelo seu pecado, quando Deus visita o homem, Deus então já estabelece um fio condutor de que haverá um Redentor, alguém que vai vir, que vai esmagar a cabeça da serpente. E quem que é esse alguém? Cristo, que a Bíblia vai chamar de Jesus de segundo Adão. Lembra que eu falei que Adão, ele é uma cabeça de raça, alguém que foi criado por Deus e transmite a sua natureza como descendência para nós. Nós herdamos a natureza pecaminosa do nosso pai Adão. Tudo bem? Vocês lembram disso? Então Adão foi criado como é o ser humano, o primeiro ser humano criado. Como ele pecou, ele passou a sua natureza pecaminosa para toda a humanidade. Mas a Bíblia vai chamar Jesus de segundo Adão. Romanos 5, 18 e 19 diz: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação de vida. Jesus então é esse segundo Adão. Quando nós olhamos para Jesus e aceitamos Jesus no nosso coração, e a Bíblia diz que há um novo nascimento, nós nos tornamos uma nova criação. Nessa nova criação, nós não somos mais descendentes de Adão, nós somos descendentes de Cristo, do segundo Adão. Ele é a cabeça de raça, vamos assim dizer, da nova criação de Deus. Então, em Cristo, no segundo Adão, é que nós encontramos a nossa esperança. Assim como o pecado entrou por Adão e alcançou toda a humanidade, assim em Cristo, todo aquele que aceita Jesus pela fé encontra justificação. Tudo bem? Essa é a nossa esperança. Onde Adão trouxe morte e condenação, Cristo traz vida e justificação. Aplicação: diante de tudo aquilo que nós falamos sobre pecado, leve o pecado a sério. Não minimize aquilo que Deus condena. O pecado é grave e tem consequências eternas. Não dá para a gente brincar com o pecado.
é algo muito grave. Aliás, foi necessário que o Filho de Deus morresse, padecesse numa cruz para pagar o preço do pecado. O pecado é muito sério, muito grave. Vigie seus pensamentos. O pecado começa no coração. Guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Lute diariamente. A vida cristã é uma guerra espiritual constante contra o pecado e as suas tentações. Então, está aqui, a batalha está aqui, na mente. Lute mesmo, vigie. Existe uma batalha. Eu gosto muito de ter uma pregação surgiu o nome do pastor Batista americano, depois eu lembro o nome dele. Essa é uma pregação muito famosa que fala: faça a guerra contra o pecado. Porsche, né? Faça a guerra contra o pecado. Faça a guerra, estamos em guerra. Não dá para brincar na guerra. Não dá para estar desarmado na guerra, despreparado na guerra. Nós estamos em guerra contra o pecado. Então vigie aquilo que você sabe que te leva para o pecado, aquilo que te tenta. E não se engane, cada um é tentado por uma área. Existem pessoas com dificuldades na área da avareza, outras pessoas na área da soberba, outros na área sexual, outro no dinheiro, enfim, tantas áreas. Aquilo que te leva ao pecado, você sabe o que é. Não brinque com isso. Não teste os seus limites. Ninguém é forte o suficiente. É uma luta diária, é uma guerra que precisa ser travada contra o pecado e contra as tentações. Mas e se nós pecarmos? E a Bíblia diz que nós pecamos. Aliás, quem não comete pecado, João vai dizer que é mentiroso. O que nós devemos fazer? Pastor, e agora? Eu lutei tudo, mas eu não vigiei tanto que eu precisava vigiar e pequei. O que eu tenho que fazer? Confesse sem se esconder. Aquilo que nós cantamos agora há pouco, né? 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Corra para Cristo. Você não vence o pecado sozinho. Cristo é o nosso único Salvador e força. Esses dois últimos pontos, tanto confessar quanto correr para Jesus, existem situações na nossa vida espiritual, existem pecados na nossa vida, que muitas vezes nós só poderemos vencer se nós tivermos ajuda. Ou a ajuda de Cristo, e às vezes no particular você e Jesus você vence, mas às vezes você precisa de uma ajuda além. Você precisa de um irmão, de alguém mais experiente para orar com você, para ler a Bíblia com você, para estar junto com você, para caminhar com você, para te aconselhar, para te ajudar a vencer. Não se sinta só nessa batalha. Tem batalha que você não vai conseguir vencer sozinho. E você deve, aliás, é um mandamento bíblico. Procure outros. Confesse os pecados. O Tiago vai falar: confesse os pecados uns aos outros para serem curados. Às vezes tem momentos. Agora vou sair agora, então, abrindo a minha vida aqui, gente. Hoje eu fiz isso, eu pensei em tal coisa, eu vi a mulher lá. Não é, você vai sair falando, não é isso. Procura alguém espiritual, alguém que vai orar com você, alguém que vai se importar, alguém que não vai sair contando para os quatro cantos do universo o que aconteceu com você, mas alguém que vai entender a sua dor, que vai procurar, vai orar com você e falar: vamos lá, irmão, vamos lutar essa luta junto. Eu vou estar aqui junto com você, vamos orar todo dia a gente vai orar por isso. Está conseguindo vencer? Tem situações na vida, quando você tem os alcoólatras anônimos, né? Tem todos aqueles rituais que falam, estão tantos dias, né? Geralmente participa desses, estão tantos dias sem e geralmente quem participa disso daí fala: é uma luta para a vida inteira, né? Todo dia, tem 10 anos o cara já faz parte do grupo lá, mas ele continua, e ele fala: todo dia tem uma luta. Da mesma forma é o pecado na nossa vida. É uma luta todo dia. Todo dia nós precisamos lutar e vencer essa luta, essa guerra com o pecado. Temos a ajuda de Cristo, o Espírito Santo mora em nós. E temos a ajuda dos irmãos, uns dos outros, que nós podemos procurar e encontrar. Eu estou à disposição, se você precisar. Me chame, pastor, olha, eu tenho uma luta assim.
está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Procure ajuda. Eu não quero falar com o pastor, não, eu quero falar com a irmã. Então procura uma irmã. Mas não deixe não lute sozinho. Tem lutas que você vence sozinho, mas tem lutas que você precisa de outros para te ajudar. O que pecado faz? O pecado nos separa de Deus, o pecado destrói relacionamentos, o pecado corrompe a criação, o pecado nos escraviza. Mas a graça de Deus é maior. Romanos 5:20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Cristo nós encontramos perdão, libertação e vida abundante. A vitória já foi conquistada na cruz. O pecado é muito sério, muito terrível, mas graças a Deus que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se Deus assim nos permitir, semana que vem nós vamos falar um pouco sobre Cristo e sobre a salvação, e vamos aprimorar um pouco mais sobre isso. Amém, queridos?